Olá. Hoje a gente vai mergulhar no assunto, olha, fascinante e complicado. Como é que se escreve a história do antigo Israel? É um desafio e tanto, né? Pois é. E para guiar nossa conversa, a gente está usando uns trechos do Herbert Donner, daquela obra de referência História de Israel e dos Povos Vizinhos. Um clássico. Ajuda a entender as bases. Exato. Então, qual é a nossa missão aqui? É tentar entender, assim, que tipo de pista a gente tem, as fontes literárias, a arqueologia. Uhum. E por que é tão difícil montar esse quebra-cabeça de milênios atrás, né? Ver como essa história é construída. Sim, como ela chega até nós. Bom, falando em fontes, a primeira que vem na cabeça, claro, é o Antigo Testamento. Sem dúvida. Só que, como o Donner lembra bem, não é um livro de história como a gente pensa hoje. É mais uma biblioteca, né? Editado durante séculos. Várias mãos ali. E tem um ponto bem interessante que o próprio texto bíblico meio que sugere. Israel se vendo como um povo jovem, sabe? Meio atrasado na vizinhança. É curioso isso. Diferente de outros povos. Sim, as origens são contadas mais como saga, Abraão, Moisés, o Êxodo, e não tanto como aqueles mitos de criação divina, como a gente vê em outros lugares. Uhum. Gênesis 1 a 11, por exemplo, que fala da criação do mundo, nem cita Israel especificamente. O foco no povo vem depois, né? Só depois, lá com a história no Egito, que a coisa engrena para Israel mesmo. Exatamente. E, para complementar esse quadro, a gente busca fontes fora de Israel. Ah, sim. O que mais a gente tem? Olha, tem muita coisa. Inscrições e papiros do Egito, textos em cuneiforme lá da Mesopotâmia. Tipo aqueles de Marienuse, que falam de costumes parecidos com os dos patriarcas. Isso, esses mesmos. E também as tábuas de Ugarit, na Síria, outras inscrições da região. Tudo isso ajuda a montar o contexto da época. Mas imagino que não seja só pegar e ler, né? De jeito nenhum. Exige uma análise crítica muito rigorosa. Nenhuma dessas fontes foi escrita pensando na gente, hoje. Elas tinham seus próprios objetivos, seu próprio público. Faz sentido. E o ponto-chave aqui é, como que a gente interpreta isso tudo? Não dá só para ler literalmente, a gente precisa usar métodos. Que tipo de métodos? Bom, tem a história da tradição, que é basicamente tentar entender como uma história foi mudando ao ser contada e recontada ao longo do tempo. Ah, interessante. Tipo um telefone sem fio histórico? É mais ou menos isso, mas com análise. E tem também a história da redação, que olha para como os textos foram juntados, editados, quem juntou, por quê, qual era a intenção daquele editor antigo. Nossa, é um trabalho de detetive mesmo. Totalmente. Para tentar chegar o mais perto possível do que aqueles textos significavam na época deles. Certo. Então, os textos são essa camada complexa. Mas e a arqueologia? As ruínas, os carcos de cerâmica, as ferramentas, o que o chão conta pra gente? A arqueologia é fundamental, ela traz a parte material, né? As escavações em cidades antigas, os tels. Aqueles morros formados por camadas de ocupação. Isso, e a cerâmica, os objetos do dia a dia, são pistas físicas que ficaram no solo. E como os arqueólogos trabalham com isso? Eles usam várias técnicas. A estratigrafia é básica, analisar as camadas de terra. Camada mais funda, mais antiga, né? Como se fossem páginas de um livro. Entendi. E a tipologia da cerâmica, os estilos dos potes, vasos mudam com o tempo. Isso ajuda muito a datar cada camada encontrada. E também mapeiam a região para ver onde o pessoal morava, certo? Sim, a prospecção de superfície ajuda a entender a distribuição dos assentamentos. Mas esses cacos e pedras falam ou eles são meio mudos? Exatamente essa é a questão. Inicialmente, são mudos. A arqueologia nos dá o palco, o cenário, as estruturas físicas, mas raramente diz quem eram os atores ou qual era o roteiro exato. E aí vem a dificuldade de conectar com os textos. Exatamente. O Donner mesmo cita exemplos clássicos, tipo a cidade de Ai. A Bíblia, no livro de Josué, descreve uma conquista militar ali. Lembro dessa história. Só que a arqueologia indica com bastante segurança que na época em que essa suposta conquista teria acontecido, Ai já era uma ruína. Estava desabitada há séculos. Nossa, e Jericó, a história das muralhas caindo. Jericó também é complicado. A arqueologia mostra destruições em épocas diferentes e ligar uma delas especificamente ao relato de Josué é muito difícil, talvez impossível com os dados que temos.
Então aquela ideia mais antiga da arqueologia bíblica, que saía cavando para aprovar a Bíblia. Essa ideia está bem superada na pesquisa séria hoje. O trabalho de Donner e de muitos outros mostra que é muito raro uma escavação confirmar diretamente um evento narrado na Bíblia, especialmente essas narrativas de conquista militar rápida em Josué. A relação é bem mais sutil, mais complexa. Entendi. Não é uma confirmação preto no branco. E como os historiadores fazem então? Ficam os textos de um lado e as escavações do outro. Não, o ideal e o que se busca fazer é colocar as fontes em diálogo. Um diálogo crítico, claro. Como assim? Uma fonte ilumina a outra ou questiona a outra. A arqueologia pode mostrar o contexto material, as condições reais de vida que talvez tenham gerado certos textos ou tradições. Ah, tá. O cenário real por trás da história contada. Isso. E às vezes os textos podem dar alguma pista para interpretar um achado arqueológico, mas sempre com muita cautela. Não dá para forçar a barra. Faz todo sentido. Imagino que isso gere debates enormes entre os especialistas, né? Com certeza. Um exemplo clássico que o Donner também aborda é a questão da tomada da terra prometida, como Israel se estabeleceu em Canaã. A história de Josué, das batalhas. Essa é uma visão, a da invasão militar rápida que está forte no livro de Josué, mas não é a única interpretação possível, mesmo olhando as fontes. Ah, é? Quais outras existem? Bom, teve a teoria da infiltração pacífica gradual proposta lá atrás por Albrecht Alt. Grupos nômades chegando e se assentando aos poucos nas áreas menos povoadas. Bem diferente da invasão. Muito diferente. E depois veio outra ideia, do Mendenhall e outros, de uma espécie de revolta social interna, camponeses cananeus se rebelando contra as cidades-estado e se juntando a grupos que vinham de fora, formando Israel. Uau! 3 modelos bem distintos, a partir das mesmas pistas limitadas, basicamente. Exatamente. Isso mostra bem o tamanho do desafio. Você tem fontes textuais complexas, achados arqueológicos que são ambíguos. E aí os historiadores tentam montar o cenário. E qual a visão mais aceita hoje? Ou não tem consenso? Os historiadores hoje tendem a pensar que a realidade foi provavelmente uma mistura disso tudo, um processo longo e multifacetado. Quer dizer, teve algum assentamento gradual? Sim. Teve conflitos localizados? Com certeza. Teve mudanças sociais internas importantes. A história raramente cabe num modelo único e simples, né? Entendi. Foi um processo complexo, ao longo de muito tempo. Isso. Então, resumindo essa nossa conversa toda, reconstruir a história do antigo Israel está longe de ser só ler um livro. É um trabalho de detetive mesmo. Totalmente. Juntar caco de texto com caco de cerâmica, interpretar pistas que muitas vezes são ambíguas, contraditórias até. E aceitar que muitas perguntas talvez fiquem sem uma resposta final, definitiva. A humildade é importante nesse campo. Com certeza. Não serve só para a gente conhecer o passado de Israel. Serve para quê mais? Serve para a gente aprender a olhar com um olhar mais crítico para qualquer narrativa histórica. Perceber que toda história é uma construção, feita a partir de vestígios, de fragmentos, e sempre envolve interpretação humana, com seus limites e vieses. Excelente ponto para a gente fechar. Fica essa reflexão, então. Fica a reflexão. Ótimo. Esperamos que essa conversa tenha sido esclarecedora e, quem sabe, instigante. Que tenha despertado a curiosidade, né? Continuem curiosos e questionando. Até a próxima. Esse foi mais um episódio do podcast Trilhas, coordenado por Eduardo Luiz e dirigido por André Mendes.